como a incidência da dependência química é presente na nossa vida. A gente não se dá conta disso. Então eu vou fazer só para, se vocês me permitirem, claro, fazer uma brincadeira que eu já fiz outras vezes com o Hugo, com o Fábio, com o Miguel, eu não me lembro se é assim. Mas vamos pensar aqui, a grosso modo, né? Vamos pensar assim, todo mundo gosta de fazer as suas próprias listas, né? Então assim, pensa na lista dos 5 melhores jogadores de futebol da história mundial. Então, né? Eu vou dizer a minha lista e vocês vão dizer se ela é razoável ou não, se ela é defensável. Né? Se ela é defensável, se ela é uma lista que funcionaria. Então vou dar minha lista dos 5 maiores jogadores da história do Pelé. Isso é unânime, né? Maradona ganhou uma Copa sozinho e quase ganhou outra. Não é pouca coisa. Messi, acho que é um nome razoável. Garrincha. E o quinto, fala o quinto aí na sua opinião, Piperno. Na minha lista eu colocaria Cruyff. Então assim, desses 5 que nós estamos falando, 2 são dependentes químicos. 40% de incidência. Nesse meio chamado futebol, se você pegar numa lista dos 5 maiores jogadores, os 5 melhores do mundo, não é o jogador mediano, é o camarada que ele chegou no ápice da carreira, no ápice da profissão. 40%. Não, se eu pegar... O Cruyff não faleceu de câncer? Então, se pegar essa tua lista, na verdade são 3. O Cruyff tinha um problema com tabaco, né? O Cruyff ele consumia cigarro até o fim da vida. O Cruyff era aqueles caras de fumar em vestiário e tal, né? E acabou sendo vítima de um câncer. Olha, não vai longe, por exemplo, no futebol... É célebre o comercial que o Gerson fazia de uma marca de cigarro. Isso marcou muito, enfim, a vida dele. Gerson a carreira dele. Sim, o Gerson foi um dos ídolos que eu não ouvi jogar ao vivo, mas eu cansei de ver, por exemplo, já fiz trabalho sobre a Copa de 70 e tal, eu ficava impressionado como o Gerson jogava. Mas o Gerson, aí veio a história do cigarro, Vila Rica, né? Ele detesta que seja associado a isso, se arrepende muito. Mas naquele momento o Gerson virou garoto propaganda de uma marca de cigarro, porque ele fumava muito cigarro. E ganhou dinheiro com isso também. Naquele momento ganhou dinheiro. Isso na década, quando ele jogava ainda. Sim, na década de 70. Era meio sem filtro a publicidade dessa época aí, né? E aí, não, tanto é que a famosa lei de Gerson vem daí. O negócio é levar vantagem em tudo. Era esse o mote da propaganda. Leva vantagem você também. Isso, leva vantagem você também. É o cigarro mais barato. Isso, que virou um mote muito ruim. Pegando até um gancho, até pro doutor, justamente Dália fala, sobre essa lista que o senhor fez dos 5 maiores, né? Que tem aí Cruyff, que teve problema com tabaco. O Maradona, né, que teve problema com cocaína mesmo, tudo, né? O Maradona teve problema com tudo. E o Garrincha, né? Garrincha, até pela questão social era só o álcool, mas assim, foi uma morte dramática. O melhor livro de alcoolismo que eu já li, e não que eu seja uma referência muito boa, mas é que eu li alguns, né? Até por uma questão e escreveu também, de né? autopreservação. Escreveu também. Por uma questão até de autopreservação. O melhor livro, com alguma folga sobre o segundo, e aí vale tudo, literatura técnica, vale tudo, que foi escrito sobre a doença do alcoolismo, que narra com precisão como se desenvolve a vida de um portador da doença do alcoolismo, se chama A Estrela Solitária, escrito pelo Rui Castro. Que também era... Uma rara... Porque esse livro, ele é uma conjunção também de uma rara, assim, no caso do... Se a gente for pensar em termos de esclarecimento, de informação sobre a doença do alcoolismo, é o livro da história de um portador da doença do alcoolismo típico, que era o caso do Garrincha, escrito por um portador da doença do alcoolismo em recuperação, que é o Rui Castro. Então é uma, assim, do ponto de vista da informação, é uma rara felicidade, porque o Rui Castro, ele conseguiu entender com muita lucidez a história da vida do Garrincha.
de uma forma brilhante, aí tem até a questão vocacional e profissional dele, ele escreveu com maestria sobre a vida do Garrincha. Mas o que me chama mais atenção nesse livro é que quando você começa a ler, você está vendo a história da doença do alcoolismo. A história da doença do alcoolismo nas pessoas é isso. É o melhor livro que tem, né? Para quem quiser se informar a respeito. Mas, doutor, só para a gente entender e passar para o pessoal também. Claro. Ninguém tá livre dessa situação, né? Porque se você for analisar, um jogador de futebol... eu confesso que eu tenho dificuldade de lembrar, talvez o Piperno e o doutor Miguel lembrem melhor, que assim, o Garrincha tinha uma vida boa. O Garrincha era um cara... Porque no documentário do Pelé fala que o Pelé foi o primeiro milionário da história do futebol, né? Começou a fazer publicidade, propaganda, andar por aí e tal. O Garrincha era um cara de nível assim, do ponto de vista de idolatria, do ponto de vista de dinheiro mesmo. Pra gente entender justamente que essas questões são inerentes, né? Não tem nenhum tipo de problema. Não. Pega o rico, é democrático, né? Pega o rico, o pobre, o famoso, não o famoso, né? Claro. Piperno vai falar, mas naquela época, futebol não dava dinheiro. Né? Pelé foi ganhar dinheiro fora do futebol. Mas só antes do Piperno falar, eu não aguento. Eu tenho que Diga, falar. doutor. Eu sei que eu tô desagradando, mas eu não aguento. Levantou a bola pro senhor chutar. Não, mas assim, no livro fica muito claro, se a pergunta é assim, o Garrincha tinha uma vida difícil? Não, ele tinha uma vida excelente. Ele tinha reconhecimento profissional. Pra gente ter uma ideia, ele casou com a Elza Soares, que era a artista brasileira do momento. A Elza Soares, que também tem uma relação típica da codependência, da pessoa que acha que de alguma maneira ela vai conseguir curar, e faz de boa vontade, faz de boa fé, faz por amor, mas acaba se machucando muito dentro dessa relação.